William Marion Branham, verdadeiro profeta de Deus ou não? Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-lhe nesses últimos dias pelo Filho. Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João Batista. Amados irmãos em Cristo, iremos analisar uma personalidade que já morreu na década de 1960, mas que faz muito sucesso nos dias de hoje ainda, tendo variados seguidores em todos os lugares do planeta. Nós estamos nos referindo a William Marion Branham. Bem, os seus seguidores o colocam como um profeta e, aliás, o último profeta antes da vinda do Senhor. Bem, eles dizem, conforme eu vou apresentar para vocês aqui, um escrito deles, da religião aí chamado Tabernáculo da Fé, que diz o seguinte: o ministério sobrenatural de William Branham cumpriu a profecia de Malaquias 4, 5 e 6. E sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. Ele, sem sombra de dúvida, foi o profeta enviado de Deus para esta era e pregou a mensagem que Deus lhe ordenou para trazer os predestinados de volta à palavra original. Então, estamos aí a palavra declarada de um dos sites desta organização, ok? Bem, nos vídeos anteriores, se você for procurar aqui no canal, nós explicamos o porquê esta predestinação que os seguidores do Tabernáculo da Fé não pode de forma nenhuma ser a predestinação conforme é descrita na Bíblia. Apresentamos isso em vídeos anteriores. Mas o nosso foco aqui é falar sobre essa pessoa, chamada William Marion Branham. Bem, o fundador desta seita chamada Tabernáculo da Fé, ele nasceu em Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 6 de abril de 1909. Os adeptos desta organização divulgam que 10 dias depois do seu nascimento, uma coluna de luz penetrou pela janela e pousou sobre a sua cabeça. Seus pais, que não seguiam nenhum tipo de religião, ficaram assustados, sem saber como interpretar o tal fenômeno. Os seguidores de Branham acreditavam que foi um sinal de que Deus tinha a sua mão sobre o seu nascimento e sobre a sua vida. A conversão de Branham ao cristianismo aconteceu através da pregação de um pastor batista. Logo depois, sentiu uma chamada para pregar e começou a fazer planos para dirigir o seu primeiro culto numa igreja. Em 1933, sobre uma tenda de Jeffersonville, Indiana, Branham pregou para aproximadamente 3.000 pessoas. A morte de sua esposa e de sua filha, ainda quando era bebê, em 1937,
foi uma fatalidade interpretada por Branham como juízo de Deus por ele não ter dado atenção ao chamado para ministrar aos pentecostais unicistas. Ele era um pregador muito conhecido no pentecostalismo do seu tempo, pois pregava em variados lugares e era aclamado por muitos que realmente desconheciam seus reais ensinos. Em 1946, Branham alegou ter conversado com um anjo em uma caverna secreta, onde recebeu poder de discernir a enfermidade das pessoas. Sua vida também foi marcada por ensinos antibíblicos e profecias falsas, embora os seus adeptos, a todo custo, procuram defendê-lo, dizendo que isso jamais aconteceu. Afinal, ele era um profeta do Senhor. Um dos ensinos mais bizarros de William Marion Branham foi ensinar que Satanás teve relações sexuais com Eva e, assim, teve dessa relação, nasceu então o fruto da queda. O profeta também ensinou também que o profeta Samuel havia vindo do mundo dos mortos para comunicar com os vivos, e também ensinava que o batismo era somente em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Fez também profecias falsas, como por exemplo a de 1977, onde alegou que seria o início do milênio sobre a humanidade. Em livros da organização nós encontramos, como por exemplo as 7 eras da igreja, na página 361, ele interpreta erroneamente, de uma maneira equivocada, a passagem de Jesus conforme Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas afinal, o que aconteceu em 1977? Não ocorreu o fim do sistema de coisas, Não aconteceu a entrada do milênio, e William Marion Branham identificou-se como falso profeta. Ele morreu antes de ver a sua falsa profecia se cumprir. Parece que Branham nunca leu nas Escrituras variados versículos que alertam sobre esses tipos de profecias. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 24, versículo 36, 42 e 44: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, por não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Mateus capítulo 25, versículo 13 também diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aos seus discípulos, certa vez Jesus disse: não vos pertence a saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Na lei de Moisés, qualquer cidadão que usasse o nome do Senhor em vão, ele deveria ser morto a pedradas, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22 e Êxodo capítulo 20, versículo 7. A Bíblia nos alerta sobre profecias em nome de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 diz que se disseres no seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra deles não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba ou falou tal profeta, não tenhas temor dele. Portanto, a Bíblia Sagrada nos alerta sobre pessoas que fazem profecias em nome de Deus, Como os adeptos do Tabernáculo da Fé acreditam que o seu líder máximo, foi William Marion Branham, e que ele era um profeta, portanto ele não poderia errar profecias em nome de Deus, já que ele era um profeta. O fundador, então, no caso William Marion Branham, o fundador desta seita chamada Tabernáculo da Fé, engrandeceu-se, colocando-se como um profeta mensageiro da última hora, dividiu a história em 7 dispensações ou idades, cada uma
delas tem um profeta, um mensageiro, portanto, há 7 profetas, 7 mensageiros. Em um dos seus livros, lemos o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então a explicação do texto é o seguinte: esta é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Marion Branham. Este profeta foi enviado por Deus para esta era e tem pregado a mensagem que Deus lhe ordenou, a palavra pura de Deus, tal qual saiu da boca dos profetas e apóstolos. O irmão Branham desafiou a muitos líderes religiosos em diferentes ocasiões para mostrar ao povo o supérfluo de suas religiões, conforme está no livro da seita, De Volta à Palavra Original, página 10 e página 11, Goiânia, onde está situada praticamente o seu maior movimento. Alguns pesquisadores acreditam que Branham era um maçom. Afinal, ele pregou dentro de lojas maçônicas e até o movimento nasceu dentro de uma loja maçônica. Eles alugavam, né? O seu primeiro tempo foi alugado dentro de uma loja maçônica nos Estados Unidos para começar o seu movimento. Eu acho que eles achar um outro lugar para começar o seu movimento, mas procuraram alugar uma loja maçônica. É muito estranho isso, né? Alguns pesquisadores acreditam que ele estava possivelmente envolvido em algum tipo de Wicca, né? Ou influenciado de alguma forma por ela, né? Ele se gabou dos maçons, ajudá-los quando ele era menino e quando ele precisou de ajuda médica. Ele nunca falou contra esse culto, ou seja, os maçons, embora tenha sido rápido para pronunciar contra os movimentos evangélicos do seu tempo e as igrejas independentes. Bem, suas viagens à floresta à noite para encontros espirituais nos faz pensar que ele estava tendo alguma experiência parecida com aquelas de Joseph Smith, fundador do mormonismo, onde Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, alega ter tido visões, anjos e tal, e é justamente esse modus operandi que William Marion Branham segue, né, dizendo que teve visitações de anjos, experiências na floresta, bem semelhante àqueles encontros que os seguidores da Wicca, né, da feitiçaria, da bruxaria, têm. A visita do espírito em seu barraco particular na floresta à noite nos dá suspeitas, principalmente depois que ele começou a usar métodos místicos em os seus encontros. Muitos maçons do mundo, do alto escalão, do governo e negócios, e pessoas envolvidas com Wicca e satanismo, o receberam por um misterioso aperto de mão. Como ele poderia ter conhecido esses sinais e apertos secretos sem ser um membro dessas organizações? É uma pergunta que fica para muitas pessoas. Ele acreditava que os escritos da Cabala judaica e do Talmud eram sagrados. Ele ensinou também a doutrina de Lilith e a semente da serpente, né? Mas, ao meio de todas essas heresias, ele também se intitulava protestante. O que Branham ensinou sobre pertencer a cultos secretos, com juramentos de sangue e todo esse negócio. Certa vez perguntaram para ele, né, tem aqui um site em inglês, perguntaram para ele o seguinte: irmão Branham, há algo de errado em pertencer a uma loja secreta depois que nós nos tornamos cristãos, como os maçons? A resposta: não vejo problema, né? Você pode ser um cristão onde quer que esteja, não importa onde você esteja, você ainda pode ser um cristão. Resposta dada pelo William Marion Branham. Os seus seguidores também se vangloriam, se alegram de ver uma auréola, né, supostamente que apareceu no Texas, quando ele pregava em 1950, quando ele pregava numa campanha. Existem estudos na internet que provam que isso não passa de um mito, de uma lenda. Mas eles acreditam e dizem: olha,
Essa é a única foto que ninguém pode refutar, entendeu? Agora, sobre a questão dos milagres, né? Ele era um pregador muito conhecido no pentecostalismo do seu tempo, pois ele pregava a cura divina e era aclamado por muitos que, de fato, como eu disse, já desconheciam o que ele fazia como declarações. Mas, em 1946, Branham alegou ter conversado com um anjo numa caverna secreta, onde recebeu o poder de discernir a enfermidade das pessoas. Dali para frente, os cultos de cura e reavivamento dirigidos pelo pregador místico de Indiana passaram a ser frequentados por milhares de pessoas. As reuniões ocorriam em auditórios e estádios por todo o mundo. De outubro a dezembro de 1951, Branham viajou à África do Sul e dirigiu o que foi chamado a maior de todas as reuniões religiosas. Não vamos aqui entrar no mérito se houve curas ou não, ou se houve essas seguintes revelações alegadas ou não. O que nós temos que olhar é para as Escrituras. O que dizem as Escrituras? As Escrituras nos alertam em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos obras maravilhosas? Então Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, no peso de Deus, o que é mais importante não são milagres e curas. O que é mais importante para Deus é os ensinos que aquela pessoa professa. Está em consonância com as Escrituras ou está em desarmonia com a palavra de Deus? Isso que para Deus pesa mais. Então, para você que acredita que os milagres aconteceram e tudo mais, saiba que a Bíblia alerta que isto não faz com que uma pessoa possa entrar no reino de Deus. Variados seguidores nos Estados Unidos que estão proclamando que William Marion Branham, né, cujo corpo ainda está na sepultura, eles acreditam que ele vai ressuscitar para pregar a palavra de Deus mais uma vez. Eles ensinam que ele terá suas reuniões em grandes tendas, que viajará pelo mundo. Alguns anos atrás eu li um artigo em que alguns brahmanitas, como são chamados os seguidores de William Marion Branham, haviam comprado uma grande tenda e um jato, um avião a jato, para que William Marion Branham, quando ressuscitar, faça as suas cruzadas. Olha só onde chega, a cegueira dos seguidores de religiões falsas. Esses pregadores são conhecidos por proclamar com ousadia aqueles que não reconheceram o ministério do retorno de William Marion Branham, como eles o chamam. Mas na verdade eles estão blasfemando contra Deus. Só Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Mas a questão é que eles são cegos, infelizmente, e blasfemam contra a palavra de Deus. Branham ensinou variadas heresias e proferiu várias profecias. No seu livro, As 7 Idades da Igreja, contém registros de visões ocorridas em 1933, culminando com a fixação da data da vinda de Jesus ou a entrada do milênio para o ano de 1977. O que os seguidores desta seita não percebem é que a Bíblia nos alerta sobre pessoas que dizem ter revelações, ter visões e tudo mais. Quando nós recorremos às Escrituras em Jeremias, capítulo 14, versículo 14, diz assim, Jeremias 14, versículo 14, e disse-nos o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam.
A palavra de Deus, ela nos alerta sobre falsas profecias e falsos mestres. Em Deuteronômio, capítulo 18, nós temos aqui também variadas passagens que nos mostram sobre o verdadeiro e o falso profeta. Já no versículo 20 de Deuteronômio, capítulo 18, diz: porém o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se você disser no seu coração: como eu poderei saber que a palavra que o Senhor não falou? É simples. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim essa palavra do Senhor que ele não falou, com soberba, e falou tal profeta: não tenhas temor dele. Então, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22, está a resposta para o verdadeiro e para o falso profeta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e não se cumprir, ele não é de Deus. Uma só profecia, ele não pode errar. Ele falar uma profecia errada em nome do Senhor, não é Deus que está falando. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta. Então, como podemos ver e observar, muitos alegam ser profetas, apóstolos, né, pastoras e por aí vai indo. Acontece que nós temos que sempre ter como regra as Escrituras. Se as Escrituras é o nosso guia, a nossa bússola, nós não vamos nos perder. Mas o William Marion Branham, além de fazer variadas falsas profecias, que eu não vou aqui numerá-las, mas o problema maior também são os seus ensinos. Ele rejeitava, por exemplo, a doutrina bíblica da Trindade, ok? Ele rejeitava também a fórmula batismal em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só batizava em nome de Jesus. Rejeitava também a doutrina do inferno. Então, em outro estudo, farei as análises e refutações de William Marion Branham concernente aos seus ensinos falsos diante das Escrituras. Mas, afinal de contas, como foi a morte do senhor William Marion Branham? Bem, ele pregou as suas doutrinas sobre a ceia do Senhor e o batismo nas águas no dia 12 de dezembro de 1964. Partiu de Tucson para Jeffersonville em 18 de dezembro de 1964, às 19h30 do dia 18 de dezembro de 1964. E justamente nesse horário, nesse dia, um homem com outro carro, vindo embriagado, bateu no carro de William Marion Branham, onde estava ele e a sua família, ok? Os outros dois passageiros no banco de trás do carro ficaram gravemente feridos. A esposa de Branham ficou gravemente ferida e a sua filha Sarah, que estava deitada no banco de trás, também ficou ferida. O braço esquerdo de Branham foi mutilado e preso na porta do lado do motorista, e a sua perna esquerda estava enrolada no volante. Após cerca de 45 minutos, Branham foi retirado do seu carro e transportado para o hospital em Friona e depois transportado para o hospital em Amarillo, Texas. Ele viveu por 6 dias após o acidente, morrendo no dia 24 de dezembro de 1965, às 17 horas e 49 minutos. Seu corpo foi devolvido a Jeffersonville, Indiana, para o sepultamento e foi finalmente enterrado no dia 11 de abril de 1966, segunda-feira de Páscoa. Os seus seguidores não queriam que enterrasse o corpo dele, porque acreditavam que ele iria ressuscitar. Acredite se quiser. Deu mau trabalho lá para o governo dos Estados Unidos, mas acabou ele sendo enterrado no dia 11 de abril de 1966. William Marion Branham morreu, então, no dia 24 de dezembro de 1965, 7 dias após o acidente que ocorreu com seu carro. No entanto, a sua esposa, Meda Branham,
não estava em condições de decidir onde ele deveria ser enterrado. Seu enterro, então, foi adiado para 11 de abril de 1966. Alguns de seus seguidores, como eu disse, esperavam a ressurreição dele, e enquanto outros edificavam um santuário, uma pirâmide que virou ali em Jeffersonville, virou ali um ponto turístico, né? Uma pirâmide que foi feita em sua memória, o que também é muito estranho, né? Mesmo aqueles que alegam ele não ter sido maçom, uma pirâmide ali foi colocada, né? E o sinal da águia, que era o sinal do seu ministério, foi colocado ali em cima dessa pirâmide. Concluído. Bem, concluindo então, a vida de Branham foi marcada por ensinos controvertidos e falsas profecias, suas visões e encontros com anjos, né? E nos faz lembrar, como eu disse, muito a vida de Joseph Smith Jr., fundador da seita da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Bem, aqueles que enaltecem as obras de Branham são muitos falsos mestres contemporâneos, como é o caso de Benny Hinn. Quantos já ouviram falar de William Branham? William Branham, same thing. William Branham, a mesma coisa. He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man being used. Ele experimentou a terceira dimensão de Deus, usou-as de tal maneira. Eu tenho vídeos sobre isso. Eu me assento e tremo observando aquele homem sendo usado. Details about people, I mean details. William Branham is his name. Detalhes sobre pessoas, quero dizer detalhes. William Branham é seu nome. But he was lying. Que um sujeito veio até ele e disse, eu tenho câncer, mas ele estava mentindo. And Branham said, you're a liar. You don't have cancer. You came to mock me. But you will have cancer. You're going to be dead in 7 days. And the guy dropped dead. E Branham disse, você é um mentiroso. Você não tem câncer. Você veio zombar de mim. Mas você terá câncer. Você morrerá. E em 7 dias, o sujeito faleceu. He said, you don't lie to the man of God. You're going to drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. Disse, você não mente para o homem de Deus sem cair morto. Tal unção é assustadora. Até mesmo William Branham pensou que ele fosse Elias. Né? Que já fez aí comentários enaltecendo, e ele se espelha na vida de William Marion Branham, e o falecido falso mestre também, T.L. Osborne. Ok? Outros em nossa época pós-moderna também alegam ser profetas do Senhor, né? William Souto Santiago, ele afirma que William Marion Branham o indicou como seu sucessor, e que a mesma coluna de fogo que seguia Branham também o guia até hoje, né? Então isso seria um sinal de confirmação do seu ministério, né? Agora ele diz, né, Santiago, de que Branham errou. Olha só que interessante. Esse profeta aí diz que Branham errou, certo? E que ele interpretou William Marion Branham erroneamente, aliás, a questão da era da Igreja da Laodiceia teria terminado em 1977. Né? Afirma que a última dispensação, a 8ª, é a do reino de Deus, que começa em 1977. Então, William Souto Santiago, ele é o mensageiro escolhido, o que caracteriza essa nova dispensação do reino e que tudo se fez novo, conforme Apocalipse 22, verso 5. Na verdade, ele se coloca acima do seu antecessor, pois esse seria apenas a voz de um dos 7 anjos mensageiros, mas ele, William Souto Santiago, é a própria voz de Cristo, a voz da pedra angular, né? Conforme nós vemos aqui o livrete da porta aberta do céu.
É a voz de Cristo, não mais nas 7 eras, mas na era da pedra angular, através não de um dos 7 anjos mensageiros, senão através do anjo do Senhor Jesus Cristo, o último profeta mensageiro. Então essa disputa aí tá grande, hein? Para todo mundo ser o último mensageiro antes do final de todos os tempos, né? São aí, conforme Jesus nos alertou, os falsos mestres, os falsos profetas, né? Interessante que os seguidores desta seita, eles se comportam como aqueles que estudam as profecias de Nostradamus. Vivem tentando encaixar as profecias de William Marion Branham para os acontecimentos contemporâneos. Acontece que a Bíblia, ela nos apresenta a verdade grandiosa, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz que não há criatura alguma encoberta diante de Deus, diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Além da Escritura alertar também sobre os falsos profetas, os falsos mestres, que se levantariam nos finais dos tempos. As Escrituras, elas alertam que não existiriam também profetas para os séculos vindouros, conforme nós iniciamos este estudo em Lucas capítulo 16, versículo 16, que os profetas viveram até João Batista. Depois de João Batista não haveria mais profetas, encerrou-se o ministério profético. Basta você olhar para as Escrituras. A Bíblia diz que não há mais profetas para o nosso tempo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vamos ver o que diz as Escrituras. Versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias através do Filho. Ou seja, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, nesses últimos dias Deus nos fala pelo Filho, através das Escrituras. A Bíblia também nos alerta, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte as Escrituras: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando os homens do Antigo Testamento falavam inspirados pelo Espírito Santo, não erravam, não havia falhas. A pessoa que fala em nome do Senhor Jesus hoje, ele não poderia também ter falhas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos adverte que a única fonte que nós devemos ter, né, a única fonte que nós devemos ter como verdade é as Escrituras. A Bíblia diz que não há mais profetas para o nosso tempo. Então qualquer um que se intitula profeta, na verdade, ele está sendo um falso profeta, conforme advertido pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 15. Fiquemos com a palavra de Deus, que é o nosso único guia, o guia eterno e a nossa bússola para saber a real vontade de Deus. Que Deus possa guardar você dos falsos mestres, dos falsos profetas, e que Jesus Cristo seja o seu referencial, a sua luz, a sua vida, e que você possa segui-lo em todos os dias da sua vida e assim, através da misericórdia de Deus, obter a vida eterna. Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo estudo. Amém. A região ao redor da caverna está rodeada por espessa vegetação
E ao parar na entrada é fácil se notar porque esta localização esteve escondida por tantos anos. O irmão Branham disse uma vez que ele fechava a entrada com os arbustos uma vez que entrava, e isto escurecia totalmente o interior da caverna. Não é difícil imaginar como fazia. Também é fácil se perceber que este era o lugar para o profeta, um homem pequeno, que era por natureza valente, ousado e amante do rústico da terra. O irmão Branham não vinha a este lugar para encontrar um lugar cômodo onde orar, porque não se podia encontrar nada cômodo nem elegante aqui, senão um refúgio de pedra para um homem do deserto. Separado do resto do mundo, aqui se comunicava com o Deus Todo-Poderoso. Acabo de entrar à caverna. Tem aqui como que 66 centímetros de largura. Como vocês podem ver, a entrada é muito estreita, com pedras muito agudas. O piso está escorregadio. É muito difícil. Há barro e está muito... Temos entrado o suficiente como que para estar de pé. Frente a nós continua o apertado corredor de rochas de 8 metros de largura que nos leva a um pequeno aposento de pedra ao final do corredor. Dos compartimentos aos quais o irmão Branham faz menção, só a mesa permanece intacta. Está formada por uma grande pedra calcária e suas esquinas estão perfeitamente quadradas. Mede 1 metro ou 1,30 m e tem 3 pés de altura. Exatamente acima do centro da mesa está a pirâmide que termina em ponta, que a irmã Branham descreveu a Rebeca. É fácil compreender porque este quadro nos traz coisas à memória. A ponta da pedra está só a uns poucos centímetros da superfície da mesa. Quando esta rocha caiu do teto, se deteve exatamente no instante, uma fração de segundo antes de se chocar e se destruir por completo. Pensar nisso nos deixa sem fôlego. Antes de sair da caverna, gostaria de dizer que me sinto privilegiado de haver tido a oportunidade de visitar este lugar muito especial. Ao estar de pé aqui, posso imaginar o irmão Branham entrando por estas paredes depois de haver estado orando no aposento de pedra por muitos dias. Eu imagino saindo da caverna, cobrindo a entrada. Isso é algo que sempre entesourarei em meu coração. Oh, graças a Deus. Por causa do perigo potencial que existe para o público em geral e a insegurança do interior da caverna, a entrada tem sido coberta e a localização exata dela não será dada. Cremos que por nosso esforço em documentar a vida e o ministério do irmão William Branham, o Senhor nos tem permitido uma visita à sua caverna privada, escondida nos bosques. Considerando sua importância, sentimos que a localização da caverna deve permanecer secreta. Depois de tomar a última sequência em vídeo, cobrimos cuidadosamente a entrada, não planejando voltar outra vez.